moçada, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Pronto para dar continuidade aos nossos animaizinhos? Hoje a gente vai falar sobre um filo chamado de Anélida. É o filo dela, da minhoquinha. A Pro vai dividir em duas aulas para não ficar tão cansativo. Então vamos falar um pouquinho desses anelídeos. Principais representantes, olha lá, minhoca, minhoco-sul, sanguessuga e uma que é diferentona, que é a Nereis. Olha que tudo, gente, parece um dragãozinho, né? Tem até olhinhos, olha que meigo. Mas falando um pouquinho das características, o próprio nome já vai dar uma característica que é mega, hiper, o supra-sumo do importante. Olha aí, anelídeo lembra o quê? Anel, olha aí. E tem tudo a ver com anel mesmo. Se a gente olhar aqui o corpício desses anelídeos, todos eles vão ter o seu corpo dividido em anéis, em segmentos. Cada segmento ele é chamado de metâmero. Ele se repete ao longo de todo o corpo do animal e esse fenômeno é chamado de metameria. E onde que a gente encontra esses anelídeos? Nós podemos encontrar tanto em ambiente terrestre como também em ambiente aquático, seja marinho como também água doce. Nós temos anelídeos que vão ser de vida livre, mas também temos alguns que vão ser parasitas, mais especificamente ectoparasitas, que estão se parasitando fora do corpo do hospedeiro. Então a gente tem como exemplo a sanguessuga, né? O próprio nome fala, sanguessuga, suga o sangue, suga fluido, parasita, não tem jeito, né? Embora nem todas as sanguessugas sejam parasitas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Classificação. A classificação desses animais, ela vai se basear em estruturas chamadas de cerdas. Então, se o bichinho ele tem muitas cerdas, ou se ele vai ter poucas cerdas, ou se não tem cerda nenhuma. Então, essas cerdas vão ser expansões que vão se projetar para fora da cutícula, vai estar para fora do corpinho do animal e vai servir tanto para locomoção como também para ponto de apoio desse animalzinho ao substrato. Dependendo se tem muitas cerdas, eu vou falar que esse animalzinho é do grupo poliqueta. Queta quer dizer cerda. Poli, muito. Ou seja, é aquele que vai ter, olha aí, olha a quantidade de cerdas que esse animal tem. Muitas cerdas. Agora, se ele tem poucas cerdas, queta a gente já sabe que é cerdas, então vai ser um queta no pedaço. Mas ele vai ser um oligoqueta, poucas cerdas. Agora, se ele não tem cerdas, nós vamos chamar de hirudínea, que seria a classe da sanguessuga. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas classes, começando com os poliquetas. Vamos pegar aqui um poliqueta, alguns exemplares, bem bonitinhos esses anelídeos. Olha aí, gente, como a gente pode perceber, realmente é um poliqueta, né? Olha a quantidade de cerdas que ele tem. E essas cerdas, elas vão estar presentes em expansões laterais chamadas de parapódio. Olha aqui, ó. Aqui também dá para ver certinho. Guardem isso, parapódio é uma estrutura que ela é típica desse grupo, desses poliquetas. Nem oligoqueta, nem hirudínea vai ter esses parapódios. Então lá, parapódio é onde vai estar inseridas, onde vai estar saindo essas cerdas, que vai servir ali para aquelas que são marinhas, errantes, livre-natantes, servem inclusive para ajudar a nadar. Além disso, eles não apresentam uma estrutura que a gente vai ver no próximo grupo, que é chamada de clitelo. Conseguimos ver uma cabeça aqui, bem diferenciada, e nessa cabeça ela vai apresentar alguns órgãos sensoriais. Vamos dar um zoom nessa cabeça para ver como que ela é. Ui, que medo, né? Imagina ver um trem desse, sexta-feira 13, meia-noite. Olha, gente, filme de terror, né? Dá vontade, ó, dá no pé.
Mas olha que tudo para esse poliqueta. Vai ter olhos, gente, tem olhos. É, vai ter olhos sim. E vai ter tentáculos. Tentáculos que vão ajudar ela, inclusive, na captura de alimentos. Porque essas poliquetas, esses poliquetos, eles vão ser predadores alguns. Olha só, eu trouxe até um videozinho que mostra um poliqueta tentando, mega guloso, diga-se de passagem, tentando capturar esse peixe. Olha o tamanho do peixe para esse anelídeo. Gente, vê se pode. Pro vai dar uma adiantadinha. Então aqui, olha ali os tentáculos na cabeça, né? Tentando capturar. Pegou. Olha aí. Esse poliqueta, ele é um grupo que vive enterrado no solo. Tem alguns poliquetas que vivem em galerias que eles mesmos constroem, e outros que são errantes, que vivem nadando. Gente, olha o que esse poliqueta consegue fazer. Ele está tentando trazer para o seu... Pegou! Gente, olha a força desse anelídeo. Então, levou lá para o seu buraquinho para ele poder se alimentar com tranquilidade do mega peixe. Danadinho, hein, poliqueta? Venha outro. Oligoqueta. Poucas cerdas, como a gente viu. Principais representantes, minhoca e minhoco-sul, que é como se fosse uma minhoca gigante. No Brasil, inclusive, a gente tem minhoco-sul. Era utilizado como isca, então ele pegava esse super, mega, hiper minhoco-sul, utilizava como isca, só que hoje em dia, como está com perigo de extinção, é proibida a comercialização do minhoco-sul. Minhoca de boas continua sendo utilizado como isca. Então aqui, como a gente viu, tem poucas cerdas, aí vocês devem estar se perguntando, ai, nunca vi, eu sou pescador profissional, sou pescadora, vou sempre pescar, já cansei de pegar minhoca e nunca vi cerda. Mas tem, gente. Se não dá pra ver, dá pra sentir. Quando a gente faz o movimento de trás pra frente, da região posterior pra anterior, nós vamos sentir uma certa aspereza na minhoca. E é ali, essa aspereza se deve às cerdas. Então, por mais que a gente não esteja vendo, tá ali, verdade da pro, tá assim. Quem não sentiu, vai lá, dá uma cavucadinha lá no terreno de vocês, aí no quintal, no vaso de flor, tenta encontrar a minhoca. Encontrou? Passa a mão de trás para frente que vai sentir as cerdas da minhoquinha. Uma característica também é que nós não vamos diferenciar a cabeça. Tudo igual. Ponta daqui, ponta de lá, não dá para diferenciar. Olha aqui o clitelo, bem importante para reprodução, E as minhocas, elas apresentam células na extensão do corpo que serve para perceber a luminosidade. Porque a gente não encontra a minhoca atravessando o asfalto de boas lá, se movimentando, né? Não dá. A minhoca, ela precisa estar num ambiente úmido. Também não pode ser no meio da água, porque senão ela iria morrer também. A gente percebe isso quando chove demais, pelo menos em casa. Quando chove demais, começa a alagar, no outro dia tá cheinho de minhoca ali na calçada. Elas tentam fugir desse alagamento, porque senão elas não vão conseguir respirar. Já que a respiração, como a gente vai ver mais pra frente, ela é cutânea. A Pro trouxe aqui um videozinho bem curtinho para vocês verem a movimentação da minhoca. Olha aí o corpo segmentado, não dá para ver onde é a cabeça, onde é a região posterior. Aqui o clitelo diferenciado e esse movimento que é médio palme, meio serpenteante, se deve à contração de músculos circulares e longitudinais, mais outros fatores que a gente vai ver logo a seguir. Então a pele, ela é brilhante porque ela vai ser sempre úmida para facilitar essas trocas gasosas, já que a respiração, como a Pro acabou de falar, ela é cutânea. E para finalizar as nossas classes, nós temos a classe Hirudinea, a classe da sanguessuga. Então esse moço aqui, ele gosta de pets, mas é uns pets meio esquisito. Em vez de ter um cachorrinho, um gato ou mesmo um porquinho, não, gente, ele tem de animal de estimação sanguessuga. É verdade, ele tem 4 sanguessuga. Meu Deus do céu. E pasmem,
ele vai utilizar o próprio corpo, o próprio sangue, para alimentar a sanguessuga. Senhor, né? É cada coisa, mas enfim, gosto, né? Ele gosta de ter sanguessuga. As sanguessuga, em geral, elas são dulcícolas, elas vão estar presentes em água doce. Então, quem for nadar em rio e não sabe muito bem como que é esse rio, toma cuidado, porque pode sair ali cheinho de sanguessugas. A sanguessuga, ela não tem cerdas, tanto que quando Adão era menino, a gente chamava essa classe de aqueta, aqueta cerda, sem, não, no. Então, não tem cerdas. O corpo bem segmentado, como a gente consegue visualizar. Tem clitela, embora a gente não consiga ver, mas tem. E elas vão apresentar ventosas. Nesse daqui, nesse exemplar, nessa Hirudo medicinalis, nós vamos ter uma ventosa posterior e uma ventosa anterior. A ventosa posterior, ela vai servir para fixar o animal e também serve para ajudar na locomoção, enquanto que a anterior, ela vai estar em volta da boca e para aqueles que são ectoparasitas, tem que ter estruturas para facilitar rasgar a pele. Então, ela vai ter esses dentes, olha gente, ui que medo! Então, esses dentes rasgam e ela vai sugar o sangue. Só que, como ela suga o sangue, esse sangue não pode coagular. Então, ela vai liberar uma substância anticoagulante chamada de hirudina. Ó, hirudina, hirudíneos, tem tudo a ver aí. Hirudina, o nome da espécie, Hirudo medicinalis. Então, essa hirudina é um anticoagulante, ela fica lá 15, 20 minutos sugando sangue. Ela consegue sugar muito sangue pro corpo dela, né? Não, pra gente não iria fazer muita diferença, mas ela vai aumentar cerca de 10 vezes o tamanho corporal dela. Quando ela tá de bucho cheio, ela vai tranquilamente, de forma natural, se desprender do corpo do hospedeiro. Além disso, para que o hospedeiro não sinta que às vezes a pessoa entra no rio, acaba saindo, nem percebeu que tem a sanguessuga. Ela libera uma substância que ela é anestésica. Beleza? Joinha? Vamos lá, as características. Características gerais. Ah, pessoal, a Pro trouxe um videozinho para vocês, bem curtinho, para vocês verem que nem toda sanguessuga ela é parasita. Nós temos aquelas que são predadoras, que são carnívoras. Olha aí, a sanguessuga passando pela minhoquinha por tudo, procurando a ponta dela, a extremidade dela. Deixa eu dar uma adiantada para ir rapidinho. Pegou! E ela tá comendo! Olha aí, super carnívora! Ela vai comer toda a minhoca, gente. Então ela vai fazer esses movimentos de contração para conseguir trazer a minhoca para o seu interior. Olha aí, olha aí, olha aí. Que esquisito, né, gente? E era uma minhoca gigante, né? Embora essa sanguessuga também ela é bem grande. E quase terminando, olha aí. Jesus amado. Comeu toda a minhoca. Meu Deus. Então aí mostrando que, embora a maioria das sanguessugas elas sejam ectoparasitas, sejam encontradas em ambiente dulcícola, nós temos também aquelas que são predadoras e vivem em ambiente terrestre úmido. Agora sim, características gerais dos anelídeos. E para falar dessas características, a Pro vai utilizar como modelo de explicação a minhoca. Bora lá conhecer um pouquinho mais sobre as características desse grupo? Algumas, inclusive, a gente já viu em grupos anteriores, como, por exemplo, o plano de corte. Aqui, assim como nós vimos lá em plateumintos, lá em nematódios, também vamos ter apenas um único plano de corte e, por isso, ela apresenta uma simetria bilateral. Um único plano para dividir em duas partes iguais. Lembra que a Pro falou que quando a gente tem essa simetria, a gente consegue identificar algumas regiões, como por exemplo a porção anterior e a porção posterior.
Aí vocês devem estar perguntando, poxa vida, não consigo ver aonde que é a porção da boca. Não dá. Inclusive tem até música sobre isso, né? Que a gente não consegue identificar onde que é a cabeça, onde que é a cauda. Lembram? Quem não ouviu essa musiquinha da minhoca? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, cê tá ficando louco. Beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Dá pra pensar, né? Porque, gente, olhando essa minhoca aqui, cadê a boca? Cadê o fiofó? Cadê o ânus? Não dá pra gente perceber. Mas tem jeito, galera. A Pro vai ensinar pra vocês. Quer saber onde que é a região anterior? Basta a gente procurar, olha aí, o clitelo, essa região mais gordinha, que vai ser bem importante lá na reprodução. O clitelo, ele fica no terço anterior. Então, se o clitelo tá aqui, quer dizer que a boca tá aqui. E o ânus tá do outro lado da porção, lá na extremidade, na outra extremidade. Ai, agora deu um tilt. Então, aqui, boca, eu sei que a boca tá aqui, já que o clitelo tá aqui, e lá do outro lado, o ânus. Então, realmente, simetria bilateral, só dá um único plano e a gente consegue perceber onde que é a porção anterior e a porção posterior. Próxima. Então, a gente viu lá nos plateumintos, nematóides, que eles são triblásticos. Nas minhocas, nos anelídeos, a gente não vai voltar atrás. Também vão ser triblásticos, também vão ter 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, que vai originar as demais estruturas do corpício dessa minhoca, desse anelídeo, desse animalzinho. Só que a gente viu que lá nos plateumintos eles eram triblásticos, mas acelomados, eles não tinham uma cavidade corporal. Nos nematódios, eles já têm uma cavidade, mas é uma falsa cavidade. Por isso a gente fala que eles são pseudocelomados, porque a mesoderme, ela não vai revestir toda essa cavidade. E ali nós temos ali o líquido celomático, por exemplo, entrando em contato com o intestino, com a superfície ali, a endoderme, a superfície do intestino. Agora, quando a gente fala do anelídeo, fazendo um super corte ali na minhoquinha, nós vamos ter, olha aí, galera, nós vamos ter novidades no pedaço, Aqui nós vamos ter uns animais que são celomados. Nós vamos ter cavidade corporal verdadeira, sim, moçada. A gente vai ter uma cavidade corporal que ela é toda revestida por mesoderme. Então, aqui nessa cavidade vão estar alojados os órgãos dos anelídeos. Além disso, aqui no celoma, nós vamos ter um líquido que está preenchendo, que vai ser importante tanto para transporte de substâncias, como também para sustentação desse animal. Então, bem bacana a presença desse líquido celomático aí. Além disso, como ele é um animal com metameria, esse celoma ele vai estar em septos na forma de anéis ou metâmeros. Então, ele vai estar compartimentalizado, ele é compartimentado. Beleza? Próximo. Palavrinha difícil essa, hein? Esquizocélico. Senhor amado, que trem de esquizocélico é isso? Gente, vocês viram lá em embriologia, quando estavam estudando os animais celomados, que eles podem ser esquizocélicos ou enterocélicos. Aqui ele vai ser esquizocélico porque o celoma ele vai ser formado por pequenas divisões do mesodermo. Por isso, esquizocélico. E para completar palavrinhas estrambólicas, nós temos que esses vão ser os primeiros a ser considerados como animais protostômios. Olha aí, palavrinha nova também para nossos filos animais, mas não nova para vocês, já que vocês viram também lá em êmbrio. Então, esses animais que são protostômios significa que lá durante o desenvolvimento embrionário, lá na gastrulação,
O blastóporo, que é a abertura do arquêntero, ele vai originar a boca. Por isso o nome protostômio. Proto significa primeiro, estômago, boca. Então vai originar a boca. Diferente do que a gente vai ver lá em equinodermos, em todos os cordados, que o blastóporo não origina a boca não, vai originar primeiro o ânus. Então eles vão ser chamados de deuterostômio. Mas aqui, vamos guardar que eles são os primeiros protostômios, porque o blastóporo vai originar a boca. Bora falar um pouquinho da anatomia e fisiologia desses animaizinhos, começando com a roupinha, com o revestimento desses anelídeos. Então, pegando a nossa minhoquinha modelo, se eu pegar a parte de fora, der um zoom, eu vou ver uma estrutura similar a essa daqui. Nós vamos ter, revestindo todo o corpício do animal, uma fina cutícula, que ela é sempre úmida, e embaixo dessa cutícula, uma epiderme, que ela é uniestratificada. Ou seja, se é um extrato, uma camada de célula apenas. É isso aí. E para aqueles que vão ser poliquetas ou oligoquetas e com isso tem cerdas, vai partir uma cerda aqui, uma projeção que é externa à cutícula. Além disso, a epiderme ela vai secretar um muco para facilitar o movimento dessa minhoca, por exemplo, lá no solo, para reduzir o atrito e deixar ela sempre úmida. Beleza? Partiu? Vamos lá então, como que esses animais vão se movimentar? Para ocorrer a movimentação, para ocorrer a locomoção, a gente vai ter a atuação de basicamente 3 fatores. A Pro já falou, inclusive, que seria a presença de músculos que vão estar logo abaixo da epiderme. Então, a gente tem os músculos circulares, cadê você? Circulares e os músculos longitudinais. A contração e o relaxamento desses músculos faz com que esses animais possam ter esses movimentos, como aqui, mostrando esse médio palmo, ou então movimentos serpenteantes. Além disso, nós vamos ter aqui a presença das cerdas como sendo um fator bem importante. Essas cerdas, elas vão servir de ponto de apoio, fixando o animal de um lado no substrato, enquanto que o outro lado vai esticar e vai se encurtar. Fez isso? Mudou. A cerda fixa vai, através da contração desses músculos, estica e encurta. E assim vai se movimentando. Mas, moçada, ela precisa ainda se sustentar. E olha aí o que tem para fazer essa sustentação. O líquido celomático, o líquido que está lá no celoma, que vai servir como esqueleto hidrostático, que inclusive a gente viu lá atrás no filo anterior. Então, se é hidro, tem a ver com líquido. Então, é esse líquido que vai estar fazendo a sustentação. Vamos lá, recapitulando. Movimentação, musculatura, então contrai e relaxa, junto com as cerdas que vão servir de ponto de apoio e a sustentação por esse esqueleto hidrostático vai fazer essa movimentação da minhoquinha. Se for lá um poliqueta marinho que é errante, que é livre natante, como tem muitas cerdas, elas vão ajudar a fazer a natação, funciona como reminhos. Os iridíneos que não têm cerdas, que eles não apresentam parapódios, eles vão utilizar as ventosas posteriores nesse processo de locomoção. Beleza? Próximo. Depois de tanto movimentar, deu aquela fome, bateu aquela, né? Nham-nham, a alimentação. Como que é a alimentação desses animais? Ela é bem diversificada. Nós vamos ter aqueles que são detritívoros, que vão se alimentar de detritos. Nós vamos ter aqueles que vão ser carnívoros. A gente viu até o exemplo lá da sanguessuga super se alimentando daquela minhoca. Nós vamos ter aqueles que são parasitas, que vão se alimentar de
fluidos que vão se alimentar de sangue. E tudo isso tem a ver com o sistema digestório. Então, como a gente viu lá naquela minhoca, para identificar onde que era a porção anterior, a porção posterior, eles apresentam boca e apresentam, olha lá o fioto, apresenta lá o ânus. Por isso a gente fala que é um sistema digestório que é completo. E dependendo qual é o grupo, a gente vai ter algumas particularidades. Por exemplo, vamos pegar a nossa minhoquinha modelo, top model aqui. A minhoca, ela vai ter boca, ela vai ter faringe, ela vai ter esôfago. Mas ela se alimenta de terra, de matéria orgânica presente lá no solo. E, gente, já tentaram comer solo? Já tentaram comer terra? Espero que não, né? Mas se tentaram, é bem complicado, é duro, é difícil, né, de mastigar. Então, ela precisa ter algumas estruturas para facilitar na digestão. E a digestão, moçada, dos anelídeos, ela é extracelular. Então, como que acontece? Ela vai lá cavando, formando galerias e vai ingerindo o solo para ter a matéria orgânica. Ele vai passando pela boca, faringe, esôfago e para aqui nessa porção que é o papo, onde vai ficar armazenado por um tempo e onde ele vai ser amolecido. Depois desse período que ele ficou lá amolecido, ele vai para uma região mais muscular, que é a moela, onde acontece contrações ali e acaba triturando o alimento. Triturou, passa lá para o intestino, onde vai ser absorvido em regiões chamadas de secos intestinais ou secos intestinais, e uma região bem importante que é queridinho de vestibular, que é chamado de tiflossole. Cadê o cursor? Tiflossole, que é uma expansão. Olha aqui, ó. Se fosse aqui reto, a gente ia ter uma perda de área de absorção, mas aqui ele faz essa invaginação, aumenta a área de absorção. É uma expansão para melhorar a absorção desses nutrientes. Mas o que não foi absorvido, o que não foi utilizado pela minhoca precisa sair. E por onde vai sair? O resto do alimento vai sair pelo ânus. E quando sai as fezes da minhoca é tudo, galera, porque ajuda a melhorar a fertilidade do solo, porque vai estar ali cheinha de minerais. Ela pegou a matéria orgânica e ainda quebrou, deixando minerais, principalmente cálcio, no solo, o que promove uma fertilidade natural. Inclusive, tem minhocários que vão criar essas minhocas para comercializar tanto as fezes como o próprio animal. Olha que bacana! Agora, como a Pro falou, dependendo o grupo, tem algumas particularidades. Por exemplo, a sanguessuga, que está lá, ectoparasita, sugando o sangue, ela tem que ter estruturas para facilitar esse processo. Então, como a gente já viu lá anteriormente, deu um zoom na parte ventral, a gente vai perceber essa estrutura, essa mandíbula com dentes, que vai servir para rasgar a pele para poder sugar o sangue do hospedeiro. Já aqueles poliquetas, que parece cut, mas quando a gente vira e dá um zoom parece que é de terror, né? Eles apresentam também estruturas para ajudar na captura do alimento. Como a gente viu aquele poliqueta puxando um peixe bem maior que ele, então esses poliquetas podem ter mandíbulas, podem ter uma faringe revertida, uma probóscide, podem ter tentáculos e palpos para poder manipular o alimento. Então aí algumas modificações para que eles consigam capturar e facilitar a sua alimentação. Beleza? Então, galera, a Pro vai dar um descanso para vocês. Vão lá, tomem uma água, comam lá um lanchinho e logo em seguida voltem para a gente continuar com esses bichinhos, com esses anelídeos. Até daqui a pouco!